Com o culto da manhã, retornaremos no mês de março. Então, próximo domingo, dia 22, eu acho, nosso culto, 19 horas, convide alguém, traga alguém, passe uma noite muito especial em nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre as barreiras para uma vida vitoriosa, conforme Deus ministrou ao meu coração. Eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Ter uma vida vitoriosa é o desejo de todos nós, Você solteiro, você casado, você viúvo. O ser humano busca vencer, o ser humano busca ter vitória em todo empreendimento no qual se envolve, qualquer tipo de relacionamento, na área empresarial, na área profissional, na área educacional, no seu currículo, na sua carreira profissional, na igreja, como pastor que sou, como igreja do Senhor. Nós queremos obter vitória, nós queremos alcançar êxito em tudo que fazemos e buscamos então perceber que barreiras existem que possam estar nos impedindo de ter uma vida vitoriosa. Orando sobre isso, aproveitando o feriadão do carnaval, eu vim orando a Deus, pedi uma direção das mensagens a ser empregada esse final de fevereiro, início de março. Teremos aqui outras pessoas trazendo a palavra na quarta-feira, no domingo. Vai ser um mês muito abençoado, muita ministração do Senhor na igreja, e eu conto que o Espírito Santo vai continuar falando forte ao seu coração, em nome de Jesus. Então, falando de barreiras, existem barreiras, irmãos, que são humanas, e existem barreiras que são espirituais. As barreiras humanas e espirituais existem, e elas vão proporcionando, vão criando obstáculos para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E é nesse contexto, irmãos, que eu quero meditar com você nessa noite, falar com você de pelo menos 5 barreiras que existem, são reais, e que eu e você enfrentamos para sermos vitoriosos. E como eu disse, existem barreiras humanas, existem barreiras espirituais. Só que como igreja, o nosso foco maior serão nas barreiras espirituais, porque elas vão afetar a humana, vão atrapalhar, vão criar barreiras na área humana, secular, como queiram. E essas barreiras espirituais, alguém já disse que quando a gente se acerta com Deus, quando a gente coloca a nossa casa em ordem, coloca o nosso coração diante do Senhor, abrimos a alma para o Senhor, deixamos o Espírito Santo trabalhar na vida da gente, abrimos nossa mente à ação do Senhor, buscamos na palavra a orientação, o alimento, buscamos na liderança da igreja a orientação e direção, buscamos no Espírito Santo uma palavra, um direcionamento. Quando a gente busca consertar a nossa vida espiritual, ajustar a nossa vida espiritual, o lado humano se ajusta, o lado humano vai se acertando. Quando nós tentamos fazer o inverso, tentamos consertar o lado humano e refletir no mundo espiritual, temos muito mais dificuldades. E nessa noite eu quero que você inverta o processo, que você olhe para a sua vida espiritual, porque é nela que o poder de Deus vai se manifestar, e a sua vida espiritual vai transformar a sua vida humana em nome de Jesus. As barreiras que eu vou citar aqui são as mais comuns que eu e você enfrentamos: a barreira do medo, dos traumas, da insegurança, da incredulidade, do desânimo. São barreiras reais, são obstáculos que nos paralisam, nos faz enxergar meio que embaraçadamente. A gente não consegue discernir, a gente não consegue enxergar a verdade, a gente não consegue perceber as coisas, porque essas 5 coisas que eu falei, que aparentemente são humanas, sim, o medo humano, os traumas humanos, a insegurança, a incredulidade, o desânimo, são circunstâncias que aparentemente são humanas, mas na verdade elas decorrem da área da fé, elas decorrem da nossa vida espiritual. E para tudo isso, irmãos, não precisa ir longe, a palavra de Deus tem um remédio.
palavra de Deus tem um tratamento, a palavra de Deus tem uma solução. Por isso que dizemos que assim como você compra uma geladeira, uma televisão, um liquidificador, um carro, tem lá o manual de instruções do carro, tem o manual da geladeira, tem o manual lá do liquidificador. A Bíblia é o manual do ser humano. Aqui está revelada tudo que você precisa saber para ajustar a sua vida diante de Deus. E a sua vida com certeza vai ser uma vida vitoriosa para a glória do Senhor. Então começa pela palavra. Começa para a gente buscar em Deus a direção, a orientação, e que o Senhor revele para nós como superar as barreiras que nos impedem de ter uma vida vitoriosa. Quando falamos de uma vida vitoriosa, irmão, não estamos falando de ter vitória. Tem pessoas que têm uma vida financeira muito boa, mas uma vida familiar horrorosa, terrível. Tem pessoas que têm uma vida familiar muito boa, mas têm uma vida financeira muito bagunçada. Tem pessoas que têm um casamento muito feliz, um relacionamento afetivo muito bacana, mas em outras áreas da vida só tem derrotas, só tem fracassos. É justamente essa sensação que nos frustra, de estar dando certo em algumas áreas da vida e outras áreas dando errado. Não é essa a promessa do Senhor. Deus tem algo importante a revelar para mim e para você. Deus quer de nós um testemunho 100% que glorifique o nome dEle, que glorifique o nome do Senhor. Então nessa perspectiva de termos uma vida vitoriosa, não vamos recortar a financeira, a social, a relacionamento, não, integralmente vitoriosa. Salmo capítulo 1 diz, depois de nos dar diversas orientações, que aquele que fizer o que o salmista escreve, será bem sucedido. Eu conheço pessoas, irmãos, que são bem sucedidas nas suas carreiras profissionais, mas são um fracasso no casamento, são um fracasso com os filhos, são um fracasso na vida social. Não é essa, com certeza, a vontade de Deus. Deus quer nos proporcionar uma vida vitoriosa por completo. Uma vida vitoriosa que você olhe para cada área da sua vida e você tenha alegria, você se regozije, você tem o que contar de bom, aquilo que Deus fez ou está fazendo. E é nisso, irmãos, que eu quero meditar com você aqui nessa noite. Essas barreiras, elas são empecilhos, elas são obstáculos para que a gente possa ter uma vida vitoriosa. Por exemplo, quando falamos do medo, nós estamos falando, irmãos, da falta de confiança, da falta de coragem. Desde o Velho Testamento, quando o Senhor separava os exércitos dele para guerrear, a primeira condição foi: os medrosos podem voltar para a tribo. E assim aconteceu com Gideão. Os medrosos podem sair daqui, e foram embora, porque o medo contagia. O medo contagia, né? E assim como a coragem, a confiança também contagia. Então, quando falamos do medo, nós estamos falando dessa também insegurança, porque o medo e a insegurança caminham juntas. Geralmente quem tem medo é inseguro, geralmente quem é inseguro tem medo. A insegurança nos impede de tomar decisões, ou quando tomamos decisões ficamos nos questionando: será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter falado isso? A insegurança gera esse receio de não ter tomado a melhor decisão, de não ter tomado a melhor escolha. Por favor, diácono, coloca na tela para a gente aqui, Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, 3. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Quando o medo chega, quando a insegurança chega, não é para a gente fugir, não é para a gente desistir, é para a gente confiar em Deus, é para a gente se aproximar mais de Deus, é para a gente demonstrar que temos fé no Senhor. Porque medo, irmãos, todos nós temos. Insegurança, todos nós temos. Quem é que não tem medo aí?
Quem é que não é inseguro? Todos nós. Mas esse sentimento, ele tem um fundo espiritual. Porque o diabo, ele trabalha o medo, ele trabalha a insegurança para nos afastar de Deus, da fonte de bênçãos que é Deus, da fonte de vitórias que é o Senhor. Se temos medo, a gente não avança. Se temos medo, nós não mudamos. Se temos medo, a gente não volta atrás. Sem insegurança, nós vacilamos, demoramos a tomar uma decisão, perdemos oportunidades por causa da insegurança. Porque o medo e a insegurança andam juntos. E quando eu confio no Senhor, o meu amanhã está nas mãos de Deus. Eu confio que Deus está no controle. Eu confio que Deus vai me dar a vitória, ainda que pareça meio nebuloso, ainda que pareça nem uma luz, uma penumbrazinha no fim do túnel. Se Deus estiver comigo, eu vou vencer. Se Deus estiver comigo, eu vou alcançar a vitória. O medo sai, o medo, a insegurança sai. O medo e a insegurança nos impulsionam a nos aproximar de Deus. Mais um texto para a gente ler, Isaías 41, versículo 10. Olha só o que o profeta vai falar sobre isso. Isaías 41, 10. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Fidelidade é Deus dizendo para mim e para você. Fidelidade é Deus dizendo para mim e para você: eu cumpro as minhas promessas. Quando dizemos que Deus é fiel, é porque Deus honra, Deus cumpre cada uma das suas promessas. Esse mesmo Deus que diz lá em cima, ó, não temas porque eu sou contigo. Então o medo, a insegurança, se a gente aceitar eles, se a gente desistir, se a gente deixar para depois, for atrasando pela insegurança, nós vamos perder a oportunidade de ser abençoados, porque Deus é com a gente. O texto vai dizer: não te assombres, não tenha medo, não tenha insegurança. E junto com tudo isso vem a incredulidade. Você sabe a diferença entre incredulidade e dúvida? A dúvida, ela existe até você esclarecer ela. Estou em dúvida sobre um assunto. Enquanto você não pesquisar, não estudou, aprendeu, a dúvida saiu, né? Você teve o conhecimento, a dúvida sai. Agora, a incredulidade é um buraquinho mais embaixo. A incredulidade, irmãos, é ausência de fé. A incredulidade, irmãos, impede a manifestação do poder de Deus. Então, se existem barreiras chamadas medo, se existe uma barreira chamada insegurança, também existe uma barreira chamada incredulidade. Incredulidade é não crer que Deus faz aquilo que Ele diz que faz. É não crer nas promessas que Deus fez a você. É não crer nas promessas que Deus revelou ao seu coração. As promessas estão na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, Deus responde à fé que Ele encontra no coração da gente. Então, se eu estou enfrentando uma barreira e nessa barreira eu coloco fé no Senhor, eu creio então pela fé no Senhor que eu vou vencer essa barreira, que eu vou vencer esse obstáculo, porque o Deus disse: não te assombres, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, falou Jesus. Então a fé vai nos levar a um outro nível. A fé vai nos fazer saltar muralhas, a fé vai nos fazer vencer gigantes, a fé vai nos fazer ir muito mais longe do que qualquer um possa pensar. Então a incredulidade, ela limita, ela impede a manifestação no poder de Deus.
Coloca para nós aqui, mais uma vez, Mateus capítulo 13, o último versículo, que é o 58. Mateus 13, 58. 13. Achei. Achou? Mateus 13. Jesus não fez ali muitos milagres por causa da... Se você quer ter vitória, a incredulidade não pode estar no teu coração. Se você quer vencer, se você quer mudar, se você quer que algo bom da parte de Deus aconteça na sua casa, na sua vida, na vida de pessoas que você tem orado por elas, a incredulidade não pode estar no teu coração, porque ela vai impedir a manifestação do poder de Deus. Seguindo essa linha, medo, insegurança, incredulidade, eu quero falar com os irmãos agora sobre o desânimo. Aqui mesmo em Mateus vai nos falar sobre isso. Jesus disse que nós devemos nos sujeitar a Deus, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos ter uma ação de fé ativa. Nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos entregar os pontos, não podemos desistir. Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é uma ação nossa. Ter bom ânimo é uma atitude minha, uma atitude que é sua. Mas em tudo isso que eu estou falando com os irmãos, no aspecto humano, há um aspecto espiritual por trás, que o diabo vai tentando impedir a gente de ter uma vida vitoriosa. Ele vai trabalhando nos medos que nós temos, né? Vai trabalhando a insegurança que cada um tem no coração, vai jogando com as nossas dúvidas e incredulidades, vai trabalhando o desânimo com circunstâncias que vão acontecendo na história da gente, fatos, palavras, pessoas, decepções, traições, puxar de tapete, né? Essas coisas que vão gerando desânimo no coração da gente. O sistema que a gente vive, irmão, no Brasil, é um sistema que gera desânimo no brasileiro. É um sistema que a gente vê a impunidade, a corrupção, a mentira prevalecendo, você sendo honesto, trabalhando certinho, e a pessoa errada, fazendo coisa errada, prosperando, fazendo a coisa errada e vivendo uma vida muito boa, e você trabalhando, ralando, e não consegue mal pôr o pão dentro de casa. No Brasil, irmãos, há um espírito sobre esta nação que procura gerar um desânimo no coração do povo brasileiro. E o desânimo, irmãos, paralisa o ser humano. O desânimo tem um poder de manter uma pessoa em cima de uma cama e não querer ver ninguém e não querer falar com ninguém. O desânimo coloca o ser humano dentro de uma caverna existencial, uma escuridão, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer pensar nada, quer ficar só isolado, quieto, lambendo as feridas, reclamando da vida, murmurando. O desânimo, irmão, vai gerando desesperança, vai gerando nos nossos corações muitos sentimentos ruins. O desânimo pode nos levar a tomar decisões erradas, precipitadas, fora da hora. Pode nos fazer falar coisas, postar coisas que vão ofender pessoas, machucar pessoas, ferir pessoas. O desânimo, irmãos, é uma arma que o diabo tem usado junto com o medo, junto com a insegurança, junto com a incredulidade, para impedir a igreja de ser um povo abençoado, um povo vitorioso. E finalmente, falar sobre traumas. Quem é que não tem traumas? Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, nós encontramos um monte de gente traumatizada. Jó perdeu a família inteira num dia só, ficou pobre num dia só, num só dia foi tomar doença da cabeça aos pés. José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo.
Davi, também rejeitado pelos irmãos, até o pai esqueceu dele. Rejeição, violência, luto, perdas traumáticas que passamos na vida, situações que nos causaram surpresa, nos pegaram de calça curta, como se diz, gerando no coração da gente sentimentos ruins, de injustiça, sentimentos ruins, de impotência, de não conseguir reverter essas coisas, violência sexual, violência material, violência física, violência moral. Quantos traumas as pessoas carregam dentro de si, ainda que conquistem aparentemente uma vida de mídia muito bonita, família muito bacana, mas quando apaga os holofotes, quando chega em casa, quando vão para o quarto, quando bota o travesseiro, não consegue dormir, porque as memórias são ruins, as lembranças são ruins, os traumas são reais. Então a pessoa não consegue ter uma vida vitoriosa, por mais que ela tente, por mais que ela busque. Não vou me lembrar, a palavra do Senhor vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, escreveu Jeremias. Mas é difícil a gente não trazer na mente lembranças ruins. Se você parar para pensar, para aí para pensar agora aí, lembra de alguma coisa boa que te aconteceu nos últimos 15 dias, uma coisa boa que aconteceu com você. Agora lembra de uma coisa ruim dos últimos 15 dias. Aí você vai falar assim para mim: pastor, foi mais de uma. Foi só uma não, foi mais de uma. Percebe como a coisa ruim, ela marca mais do que as coisas boas? A notícia ruim marca mais do que a notícia boa. E tudo isso, irmãos, estamos falando do ambiente da alma, de traumas. Há traumas, irmãos, que são da genealogia. Lá, vamos lembrar aqui dos escravos de Israel, lá no Egito, sofriam, o sofrimento deles foi tamanho, que chegou nos céus, disse o Senhor, que Ele viu o sofrimento do seu povo. Aquele povo é liberto, e começa a andar no deserto com Moisés. Aquele povo estava traumatizado, aquele povo precisava de um tratamento, e Deus tratou com eles, e Deus curou eles. Levou um bom tempo, mas Deus curou eles. Era um povo escravo, irmãos, e se tornaram um dos povos mais guerreiros daquela região. Assim, Deus quer trabalhar os seus traumas. Só Deus pode promover uma cura interior. Só Deus pode fechar essa brecha no seu coração, que tem sido uma porta para demônios lhe causar danos, impedir você de ter uma vida vitoriosa. E nesse pensamento, eu queria ler com os irmãos 2 versículos, Mateus 11, eu já até citei ele aqui, mas vou ler de novo, vou ler para os irmãos. 28, não, citei não. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem dias, irmãos, que a gente precisa de um alívio. Tem dias que a nossa mente não consegue ter pensamentos bons. Tudo que vem de memória é coisa ruim. Tem dias que, se a gente não se concentrar em alguma coisa, trabalho, uma atividade qualquer, a nossa mente fica borbulhando pensamentos negativos. Não é à toa, irmãos, que tem muita gente em depressão no Brasil e no mundo. A depressão virou a gripe da área humana, da área da alma, virou depressão. Todo mundo tem depressão, um nível maior ou um nível menor. E a solução para isso está aqui: vá até o Senhor. Você se encontra cansado, sobrecarregado, estressado, desanimado, vá até o Senhor e Ele vai te aliviar. É obra do Espírito Santo. O Senhor dá um caminho, o Senhor dá um escape. O que não dá, irmãos, mais, espero que você concorde comigo,
é continuar preso nos traumas, é continuar deixando os traumas te limitarem, é continuar deixando os traumas impedirem você de viver aquilo que Deus tem de bênção para a sua vida. Eu quero encerrar, irmãos, lendo com vocês um texto do 2 Reis, capítulo 7, que vai nos narrar uma história muito interessante, que eu te aconselho, antes de dormir, que você leia a partir do capítulo 6 de 2 Reis e vá até o final do capítulo 7. A gente não vai ler tudo, mas eu quero fazer alguns comentários com os irmãos, lendo algumas porções dessa história interessante. Pois bem, o profeta da época era o profeta Eliseu, e os sírios, que é um país chamado Síria, né, invadiu Israel. E ao invadir Israel, eles cercaram Samaria. Naquela época, irmãos, o reino estava dividido. Havia duas capitais em Israel, Jerusalém e Samaria. Samaria era a capital de 10 tribos de Israel, e Jerusalém era a capital de 2 tribos de Israel. Pois bem, vamos para Samaria. Ali o rei reinava, rei de Israel, e o outro era o rei de Judá. O rei de Israel estava com um grande problema. Os sírios, com um exército muito poderoso, cercou Samaria, queria invadir Samaria, queria conquistar Israel. Fez um cerco tão brabo, tão complicado, ninguém saía, ninguém entrava na cidade. Daí gerou fome. A fome foi tão terrível, tão complexa, tão difícil, que quando o rei, passeando nos muros de Samaria, aí eu quero ler com você o capítulo 6, versículo 25. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Imagina, acabou comida, o que tem para comer? Jumento. Corta a cabeça do jumento e vende como comida. O que tem para comer? Esterco de pomba. É exatamente o que você lê na Bíblia, esterco de pomba. As pessoas compravam esterco para comer, não tinham que comer. Chegou ao ponto, versículo 26, vou ler para você: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde eu acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Versículo 29, cozemos pois o meu filho e o comemos. Absurdo, né? Mas isso aconteceu. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Olha o ponto de desgraça que chegou sobre esse povo. Havia aqui uma vida vitoriosa? De jeito nenhum. Havia medo, havia insegurança, havia incredulidade, havia desânimo e haviam traumas. Imagina uma mãe matar o filho para comer. É isso que a Bíblia está dizendo. Matar um filho para comer. Para nós, a coisa assim, absurda. Só que, irmãos, Deus tem um profeta ali, chamado Eliseu. Versículo 31, Eliseu vai dizer assim para o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover. Perdão, errei. Capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Coloque a tradução
Nova Tradução, linguagem de hoje, para o pessoal poder entender essa medida que nós estamos falando aqui. Você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada, por 1 barra de prata. Lembra quantas barras eram a cabeça de burro anteriormente? Então iria acontecer alguma coisa. Aquela fome iria acabar. Aquela cerca que os sírios fizeram em Samaria iria acabar. Deus não disse como. O profeta Eliseu apenas declarou fatos que as coisas iriam mudar. Mas olha o versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia suceder isso? Diz o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Havia alguém desanimado, havia alguém incrédulo, havia alguém traumatizado, inseguro e medroso. Esse capitão que é narrado aqui no capítulo 2. Agora, uma escolha minha e sua. Vamos acreditar no que Deus disse através do profeta? Ou vamos acreditar no capitão, no que ele falou? Em quem você vai acreditar? Eliseu ou nesse capitão? Em quem? O que estamos falando, irmãos, que há barreiras para uma vida vitoriosa. E muitas vezes pessoas vão materializar essas barreiras. Serão pessoas que vão falar com você sobre medo. Pessoas que vão se dirigir a você para gerar em você insegurança, para gerar em você medo, para gerar em você incredulidade, para gerar em você medo, desânimo, para gerar em você traumas. A escolha é nossa. Ou ouvimos o capitão, ou ouvimos o profeta. Nessa noite, a mesma questão está colocada aqui diante de você. Eu sou profeta para você aqui nessa noite. Até aqui você ouviu muito capitães. A escolha agora é sua. Vai continuar ouvindo o capitão, ou vai ouvir o profeta que vos fala aqui nessa noite em nome de Jesus? A escolha é sua. No versículo 3 do capítulo 7, vai dizer para nós o seguinte. Coloca aí, 7:3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Só até aqui, deixa esse texto aqui na tela, por favor. Quando estamos desanimados, tanto faz. Estou desanimado? Tanto faz. Estou traumatizado? Não tem força para nada. Estou inseguro? Estou com medo? Incrédulo? Esses 4 leprosos representam momentos em que nós agimos exatamente como eles agiram. Desanimados. Mas vamos fazer alguma coisa? Vamos sair da inanição? Se ficarmos, vamos morrer. Se a gente for, também a gente pode morrer. Ou morrer de fome, ou morrer na mão dos sírios. Vamos morrer de qualquer forma. Eles tinham que tomar a decisão. Ou iam, ou ficavam. A pergunta que eu te faço nessa noite: você vai? Ou você vai ficar? Vai ficar, vai continuar com os traumas, vai continuar com os medos, vai continuar com as inseguranças, com a incredulidade, com o desânimo? Ou você vai querer sair dessa situação?
Decisão que é sua. Como profeta, estou lhe falando aqui nessa noite. Decisão que é sua. O Espírito Santo não vai te pegar pelo pescoço e dizer: sai daqui e vem para cá. Assim como Eliseu também não fez. Bota o versículo 5, por favor. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. Esse é o ponto, irmãos. Hoje aqui, em nome de Jesus, é o dia de você se levantar. É a noite de você se levantar. Sair da incredulidade, do medo, da insegurança, do desânimo, dos traumas. Se levantar como eles se levantaram. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Próximo versículo. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Deus fez alguma coisa. Mas percebam, se eles ficassem lá, nunca saberiam o que Deus já tinha feito. Se você permanecer onde você está, você nunca viverá uma vida vitoriosa. Se você não se levantar com fé, com confiança, com coragem, com determinação, com perseverança, você nunca vai viver o melhor de Deus. Mas o versículo: pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Deus fez acontecer algo extraordinário. Irmãos, quando nós entregamos nossas vidas às mãos do Senhor, nós nos tornamos alvo do milagre de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, Deus continua trabalhando. Mais um versículo, por favor. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. Acabou a fome, né? Lá tem comida, tem bebida. E tomaram dali prata, ficaram ricos. Prata e ouro. Eram leprosos, hein? Estou lembrando você, leproso era um rejeitado da sociedade, era um pobretão, era um miserável. Agora estavam ricos, olha lá, prata e ouro e vestes. São fracos não, né? Ouro, prata e vestes, são fracos não. E se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, dali tomaram algumas coisas e a esconderam. Assim fizeram. Separaram prata, ouro, roupa, comeram, beberam. Os inimigos tinham ido embora mesmo. Mais um versículo. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Só até aqui. O restante dessa história você lê depois na sua casa. O que eu quero enfatizar nesse versículo aqui é que aquilo que Deus fará na sua vida não é só para você. Ele quer fazer na sua vida para você anunciar a outros que esse Deus continua fazendo milagres, que esse Deus continua operando milagres, que esse Deus supera qualquer um no mundo que esse mundo diz que é Deus, porque só existe um único Deus verdadeiro. Esses homens então compartilham com aquela cidade que estava comendo cabeça de jumento, estava comendo, esterco de pombinho. Esse povo agora, irmãos, estava agora ali comida à vontade, estava ali veste, estava ali bebida à vontade, porque Deus havia providenciado isso. Eles não precisaram puxar da espada, não precisaram guerrear contra os sírios, não precisaram vencer o exército lá dos sírios. Deus enviou a vitória para eles, e eles então compartilharam aquela bênção com a cidade, com o rei. Depois você lê essa história, finalzinho interessante essa história. Não vou falar com os irmãos aqui, que eu queria enfatizar esse ponto. Quando nós, irmãos,
enxergamos as barreiras que há no nosso caminho. É o medo, é a insegurança, são traumas, é a incredulidade, é o desânimo. Porque essas coisas têm subprodutos. Ansiedade, por exemplo, depressão, por exemplo, são subprodutos desses 5 que eu estou citando para os irmãos. Uma pessoa medrosa, traumatizada, insegura, incrédula, desanimada, geralmente são pessoas ansiosas, são pessoas que oscilam o seu estado emocional muito, são pessoas que vivem depressões diárias, vamos assim dizer. Um dia está super bem, um dia está super mal. Um dia está super bem, um dia está super mal. Se nessa noite, em nome de Jesus, eu e você somos esses leprosos, esses leprosos, rejeitados pelo mundo, mas amados por Deus, somos esses, e que o Senhor já providenciou o milagre, o Senhor já fez o milagre, Ele não vai fazer, Ele já o fez. Agora você precisa ver, você precisa vivenciar, mas para isso você precisa se levantar, e esse levantar é seu, é você que tem que dizer: chega de desânimo, chega de insegurança, chega de medo, chega de traumas, vou me levantar porque o meu Redentor vive e por fim se levantará, como Jó. Vou me levantar porque Deus que me deu sonhos, como José, apesar da rejeição dos meus irmãos, eu me tornei abaixo do faraó o mandatário do Egito, assim como Davi, foi rejeitado pelo meu pai, foi rejeitado pelos meus irmãos, Deus me ungiu rei sobre Israel. É hora de você se levantar em nome de Jesus, é hora de você dizer para Deus: Deus, estou aqui, faz uma obra na minha vida. Vamos ficar em pé. Confiança, coragem, fé, ânimo novo. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser colocar a mão no seu coração, faça isso. Hoje é o dia de você se levantar e permanecer de pé. Não é levantar para cair mais adiante, não. É levantar para permanecer de pé, porque os seus inimigos já foram desbaratados, seus inimigos já foram derrotados por Jesus Cristo, quaisquer que sejam eles, humanos e espirituais. No mundo espiritual, Jesus já venceu, Jesus já triunfou, Jesus reina, soberano, é Senhor. E aquilo que é ligado no céu tem que ser ligado na terra também. Em nome de Jesus, na sua vida secular, no seu dia a dia, haja vitória na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, ouvindo tua palavra, meditando em tua palavra, tentei ser o mais claro possível, que meus irmãos possam ter compreendido a tua palavra aqui nessa noite. Uma palavra profética, uma palavra inspiradora, que meus irmãos reajam, Senhor, como aqueles leprosos. Se levantem, parem de ficar lambendo as feridas, olhando para o passado, culpando outros, em nome do Senhor. Tira o medo, Senhor, tira essa insegurança, Senhor. Espírito Santo, trata com desânimo no coração de cada um, os traumas, venha curar, Senhor. É promover essa cura interior, Espírito Santo, em nome de Jesus. Venha, Deus, cuidar de cada um de nós aqui. A incredulidade, um pai falou para Jesus: me ajuda na minha pouca fé. Então te fazemos o mesmo pedido, Senhor, nos ajude em nossa pouca fé, de maneira que a gente possa crer, Senhor, que o Senhor tem uma vida vitoriosa para nós, tem uma vida vitoriosa para a sua igreja. Espírito Santo de Deus, eu não estou pregando para as paredes, estou pregando para o teu povo aqui reunido. Espírito Santo, fale ao coração dos meus irmãos,
Só o Senhor pode nos convencer, Espírito Santo, porque eu estou pregando a Tua palavra, a verdade, Senhor, para mim e para meus irmãos, porque eu sei, Senhor, que o nosso testemunho foi para isso que o Senhor também nos chamou, sermos Suas testemunhas, Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra, Senhor. Estamos aqui no Brasil, a cidade é Vila Velha, Senhor, estado do Espírito Santo. Estamos aqui em Itapuã, Senhor, clamando ao Senhor nesse momento, por mover Teu Espírito Santo, assim como o Senhor moveu ali em Samaria. Vem mover aqui, ó Deus, vem mover a Sua igreja, vem mover o Teu povo, Senhor, para que vivamos o melhor de Deus, para que vivamos a vitória do Senhor sobre cada família, sobre esta igreja, sobre o Teu povo, Senhor. O Teu povo possa, Pai amado, testificar, testemunhar, olhando para cada área da sua vida, o favor de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus. Eu creio, Senhor, que o milagre o Senhor já fez, o Senhor já realizou, o Senhor já executou, que precisamos tomar posse dele, Senhor, posse dele. Assim como aqueles leprosos que levantaram e foram, nós precisamos levantar e ir, Senhor, com fé, com confiança no Senhor, crendo, Deus, ainda que possa acontecer o que acontecer, a nossa confiança está no Senhor. Ainda que possa vir qualquer coisa contrária, a nossa confiança continua firme no Senhor, na certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo, em nome de Jesus, faça algo novo nesta igreja, faça algo novo em cada família aqui, Senhor. Transforma a nossa realidade familiar, dentro de casa, Senhor. Transforma para melhor, Senhor, para que venha contagiar todas as demais áreas da vida, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui presente, ouvindo essa palavra, cada um que vai acompanhar, tem acompanhado nas redes sociais. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda vão ouvir essa palavra depois, no nome do Senhor, que essa palavra profética de vitória, Senhor, de uma vida vitoriosa se concretize, Senhor, barreiras sejam removidas, Pai, e Teu povo e a Tua igreja possa viver o melhor de Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Agora é hora de você ser profeta para alguém. Você vai dizer para essa pessoa que no próximo culto você vai ouvir o testemunho de bênção da vida dela, em nome de Jesus. Fale essa palavra para alguém aí, em nome de Jesus. Vá na paz. Até domingo, 19 horas, nosso culto ao Senhor. Venha para a casa de Deus.